tudo bem? Mais uma vez aqui no meu canal. Eu gostaria de abençoar você hoje com uma palavra do Senhor Jesus, que se encontra lá no capítulo de João, no capítulo 5, no verso 5, né? A partir do verso 5. E antes de começar, né, eu gostaria de te pedir, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Curta esse canal, para mim isso é muito importante, justamente porque é um feedback, né, que eu tenho seu. Mas vamos lá, né? Eu gostaria de falar com você justamente sobre o homem paralítico. Mas você pode me dizer, Sandra, o que tem a ver, né, o homem paralítico? O que você vai tirar, o que você vai extrair dessa história? Né? Bem, eu vou pedir a você, né, que abra a sua Bíblia em João 5,5. Vamos ver alguns versículos, vamos ver o que a gente pode extrair, né, desse texto. Diz assim, olha, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aí você pode, né, me dizer, o que a gente pode, né, pensar a respeito desse texto? Realmente esse texto, às vezes a gente passando por cima, né, a gente pensa que não tem nada a ver, porque afinal era um homem paralítico, talvez esse não seja, né, espero que não seja o seu problema, não é o meu problema, mas muitas vezes existem os paralíticos emocionais, os paralíticos mentais, e não tem coisa pior, né, que nos aprisiona do que a nossa mente. Né, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sentimos ou achamos. Muitas vezes nós não conseguimos reagir, né, da maneira adequada, da maneira correta, porque muitas vezes somos paralíticos emocionais, paralíticos da nossa própria mente. Esse homem, pelo que indica o texto, era um paralítico físico, né? Mas veja bem, o que a gente retira desse texto, né? Eu poderia dizer para você ou falar com você hoje a respeito das inúmeras vozes que nós escutamos e muitas vezes não damos espaços para ouvir verdadeiramente a voz de quem interessa, que é a voz de Deus. Esse homem, pelo que indica o texto, era um paralítico físico, né? Mas veja bem, o que a gente retira desse texto, né? Eu poderia dizer para você ou falar com você hoje a respeito das inúmeras vozes que nós escutamos e muitas vezes não damos espaços para ouvir verdadeiramente a voz de quem interessa, que é a voz de Deus. Bem, esse homem paralítico, ele estava ali, né, à beira daquele tanque, não somente ele, né, mas a Bíblia relata, se você for ler um pouquinho antes, que havia uma multidão, né, e havia uma multidão de homens, de pessoas, né, enfermas, né, pessoas paralíticas, pessoas com vários tipos de deformidades, né, pessoas que realmente tinham aquela necessidade de serem curadas, por isso elas estavam ali, e elas tinham também no seu coração uma esperança. O que acontece é que aquele homem, ele estava ali há 38 anos. 38 anos é muito tempo uma pessoa enferma aguardando um milagre, né? Aguardando nessa expectativa, digamos assim, de que alguma coisa fosse acontecer, que alguma coisa da parte de Deus, né? Alguma coisa divina pudesse vir sobre ele, né? Curá-lo, libertá-lo. E o relato conta justamente que um anjo, né? Aquele tanque se chamava Tanque de Betesda, e naquele tanque
quando a água chacoalhava, né, dizia que era um anjo, né, eles tinham essa ideia de que um anjo vinha, chacoalhava a água, e a primeira pessoa, então, que se jogasse naquele tanque, então ficaria curada, né, da sua enfermidade. E esse homem, o que a gente acabou de ver, é que toda vez que isso acontecia, como ele era paralítico, então ele tinha muita dificuldade, porque aquelas pessoas que tinham menos, né, menos problema, ou não tinha essa imobilidade a qual ele possuía, então rapidamente se jogavam, então tinham pessoas que podiam ajudá-las naquele momento e lançá-las naquele tanque. Mas aquele homem, como a gente acabou de ler, disse que não tinha ninguém, né, que o ajudasse. Então veja bem, eu acabei de dizer que muitas vezes nós estamos, né, vivendo uma vida tão corrida, né, tão agitada, tão numa expectativa realmente, né, de que algo aconteça na nossa vida, né, que algo que a gente está vivendo hoje, a gente não está muito contente, não está muito feliz, não está muito satisfeito, né, e muitas vezes realmente nós culpamos, né, a sociedade, nós culpamos a família, às vezes a última coisa a quem nós realmente culpamos é a nós mesmos, né? Muitas vezes temos muita dificuldade de colocar a culpa sobre nós, então culpamos tudo ao nosso redor. E esse homem, justamente, a culpa, né, a quem ele jogava, né, ele jogava a culpa justamente sobre: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Aquele homem, ele culpava a todos, né, menos a ele mesmo. Então, muitas vezes, nós também, né, temos essa dificuldade, né, culpamos tudo ao nosso redor, mas esquecemos, né, de nos culpar, né, de olhar para a nossa própria situação e ver, né, o que podemos fazer, de que maneira, né, podemos sair daquela situação. E principalmente, o que eu quero te dizer é justamente que nós ouvimos todas as vozes, né? Nós buscamos essa ajuda de todas as possibilidades que existirem ao nosso redor, pessoas que surgem, né, remédios miraculosos, uma pessoa que está falando algo aqui importantíssimo, outra que está falando ali, e que tem o dom da cura, e pode resolver seu problema, problema amoroso, e tantos outros problemas, né, que você julga, né, é o seu problema, afinal de contas, é em você que está doendo. E aí você começa que nem um desesperado, que nem uma desesperada, corre para aqui, corre para ali, tentando resolver o seu problema, justamente com tantas vozes na sua cabeça, quando na verdade o necessário é apenas uma voz, né? Que é justamente a voz de Deus. E esse, muitas vezes, a gente demora, né? A gente tarda para buscar, para encontrar, para solicitar, para pedir, até porque, infelizmente, nós temos aquela mania, né? Hoje nós estamos com aquela mania do imediatismo, né? O que nós queremos agora, nós queremos já, nós queremos para ontem, e não pode ser dessa maneira, né? Temos que ser pacientes, temos que estar realmente sabendo que todas as coisas acontecem na hora certa, no momento certo, e que todas as coisas têm um propósito. Então, o que eu te digo é, tente focar, né, a sua mente, tente focar todos os seus esforços, focar em Deus. E veja bem, eu acho tão interessante o que esse homem, né, ele fez, né, esse paralítico, porque justamente a maneira como ele agiu, muitas vezes é a forma como nós agimos também, né? É a maneira como eu ajo, né? Eu estou aqui falando para você de algo que muitas vezes é o meu problema. Você percebe que enquanto você não foca na palavra de Deus, enquanto você não foca em Deus, em Jesus, que é real, né? Jesus não é um mito, Jesus não é uma historinha, Jesus não é uma ideia, Jesus é uma pessoa, Jesus é o Filho de Deus que veio, que morreu e que ressuscitou, o único homem que ressuscitou e que venceu a morte, né? Mas muitas vezes é a última voz a quem nós recorremos, a quem nós acreditamos. Nós temos esperança em tudo. Esse homem, né, da Bíblia, ele estava com esperança no tanque de Betesda, né?
Ele estava com a esperança dele, estava aqui no tanque de Betesda, no anjo, né, na ideia do anjo que vinha e chacoalhava a água e ele poderia se jogar e ser curado. Ele ficou ali 38 anos acreditando naquilo, né? Mas não chegou para ele, não chegava para todo mundo. Cegos, coxos, paralíticos, ali esperando, né? Pessoas enfermas e nada, porque ele estava focando ou focado na voz errada. Mas veja bem que coisa interessante, né? O que eu quero te mostrar é justamente isso. Aquele homem estava 38 anos. Quanto tempo será que você tem ouvindo uma voz que não é a voz correta, que não é a voz de Deus, que não é a voz que verdadeiramente pode te dar uma esperança, que pode realmente mudar a sua história, pode mudar a sua vida, pode mudar toda a sua mente, desde quando você tem pensado essa ideia errônea, acreditando que essa que é a certa, que é a correta, quando você está a um passo de verdadeiramente ter a resposta certa e a mudança para a sua vida. Né? Ele estava 38 anos, mas veja que no versículo 6, diz assim, olha, Jesus, vendo-o deitado, no verso 7, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. Jesus sabe todas as coisas da sua vida, Jesus sabe tudo a seu respeito, Jesus, eu fico vendo, sabe, que aquele homem estava ali e ele não estava buscando por Jesus, né? Ele estava na esperança, a esperança dele estava no tanque de Betesda. Ele, a qualquer momento, chegar ali, né, e tentar ter a enfermidade dele curada. Mas a misericórdia de Jesus, o amor de Deus é tão grande que foi Jesus quem o viu e sabia que ele estava ali há muito tempo e pergunta para ele, você quer ser curado? Ó, veja a pergunta, né? Você quer ser curado? Jesus sabe também que todas as pessoas que estão ali, o que elas estão buscando? Qual o objetivo delas? Ser curado, né? Mas Jesus faz essa pergunta, porque ele queria ouvir daquele enfermo, daquele homem, o que realmente ele queria. Será que muitas vezes, quando nós estamos sempre buscando algo, será que realmente é o que nós queremos? Né? Às vezes, pode ser que a gente se desvie, né? Tanto tempo numa situação que a gente, às vezes, esquece o que realmente eu quero. Né? E Jesus, ele precisava puxar aquele homem para a realidade e ouvir da sua boca, o que você quer? Você quer ser curado? E o homem responde. Ele nem responde na hora, né? Ele diz, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Veja como esse homem está tão perdido que a pergunta de Jesus é uma pergunta direta. Você quer ser curado? Jesus não disse, você quer que eu te leve até o tanque? Você quer que eu fique esperando aqui com você? Não, você quer ser curado? Jesus pergunta para você também. Entende? Ele faz diretamente a pergunta, aquilo que você tem necessidade. Mas e você? O que você tem respondido? Né? Será que você tem sido direto com Deus? E o que eu observo é que, mais uma vez, a misericórdia de Deus vem em direção a esse homem, porque o que Jesus diz, né? Jesus entende que essa resposta dele, essa justificativa dele, e interessante também, que eu noto aqui, é que mesmo Jesus falando com ele, era Jesus, era o Filho de Deus, é aquele que pode todas as coisas, aquele que tem a saúde, né, a vida, que tem tudo está em suas mãos. Jesus, o próprio Deus, estava ali falando com aquele homem não escutava, aquele homem não ouvia, aquele homem não conseguia enxergar. Sabe, isso que é interessante, porque muitas vezes Deus está falando com a gente, Deus está falando com você diretamente, e mesmo assim, você sabe, fica rodando em círculos e não consegue perceber, não consegue entender, não consegue enxergar com clareza. É Deus quem está falando comigo. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele conseguiu, né? O Senhor conseguiu perceber, Senhor, eu não tenho alguém que me ajude. Quando aquele homem responde, né, dá essa resposta, que é justamente fazendo, sabe, um círculo tão grande,
saindo do direcionamento da pergunta, quer ser curado? Jesus então entende que aquela é a resposta daquele homem. Senhor, eu quero, mas eu não consigo ter alguém que me ajude. E aí no verso 8, né? Você vê aí, olha. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma a tua cama, toma o teu leito e anda. Então Jesus é assim, Jesus é direto, né? Às vezes a gente está perdendo tanto tempo buscando, esperando uma resposta, mas temos que aprender, sabe, a dizer a Deus, a pedir a Deus, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, abre os meus ouvidos, eu quero escutar a sua voz, eu quero ver a tua presença, eu quero te ver ao meu lado, eu quero ver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo que o Senhor quer para mim. Eu quero ter essa facilidade em entender, né? Então, às vezes, o que está faltando para a gente é justamente essa facilidade, porque Deus está o tempo todo aí com você, querendo justamente que você o enxergue, que você o veja, que você o escute, né? O último versículo é o que diz aqui, olha a Bíblia, ó, imediatamente, enquanto aquele homem não estava ouvindo a voz de Deus, foram 38 anos. A partir do momento que ele ouviu a voz de Deus, foi imediatamente, foi na hora, é agora, nesse momento, a sua bênção chegou. Sabe? A sua bênção, aquilo que você estava esperando, chegou, porque eu cheguei na sua vida. Jesus diz, eu cheguei na sua vida, né? E você conseguiu, de alguma forma você conseguiu me enxergar, me ver, me perceber, né? Então, imediatamente, quando você consegue ter essa percepção de Jesus, as coisas na sua vida mudam. A situação vira, né, completamente, totalmente. O que era preto fica branco, né? Não tem meio termo, não tem cinza. Então, a Bíblia diz aqui, olha, imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Né? Então, é justamente como eu digo a você. Peça ao Senhor que abra o seu entendimento, que abra o seu ouvido, que abra a sua mente, para que justamente você possa ver todas as possibilidades que Deus tem para a sua vida. Eu ainda gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 2,14. Para você ver que interessante, olha, o povo aqui está dizendo, Deuteronômio 2,14, o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Então, observe, né, a importância, né, que temos em nossa vida de realmente ouvirmos a voz de Deus. Deus, ele é fiel, Deus, ele não mente, Deus é Deus. Deus, quando dá uma palavra, ela se cumpre. Né? O que a gente acabou de ler aqui em Deuteronômio 2,14. 38 homens, 38 anos. E aquele povo ali, né, no deserto, e toda uma geração foi consumida, como o Senhor jurara. Deus tem uma palavra, e uma palavra que é verdadeira. Se Deus te disse algo, então creia, na hora certa, no tempo certo, no momento certo, vai acontecer. Mas você tem e precisa ouvir essa voz, compreender essa voz, perceber essa voz, crer nessa voz. Como esse homem paralítico que nós acabamos de ouvir aqui, né? Ele ouviu, a bênção chegou para ele, a esperança chegou para ele, né? Ele estava esperando ali por 38 anos. 38 anos e ele sem ouvir a voz de Deus. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus chegou até aquele homem, né? Não chegou aos demais, chegou para ele. A compaixão, o amor de Deus vai chegar e chegou, e é agora, na sua vida.
para você. Então abrace isso, pegue isso com força no seu coração, na sua mente, se levante, faça o que você tem que fazer, aquilo que Deus te prometeu. Deus está com você. Deus, ele tem uma palavra de confiança, uma palavra de esperança, e Ele é a única voz que nós devemos verdadeiramente ouvir, a voz de Deus, porque somente essa voz é que transforma tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que está escuro, né? O Senhor traz luz, né? E é justamente o que Ele quer trazer para a sua vida. Ele quer transformar a sua realidade, Ele quer mudar a sua sorte. Esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus de segundas, como eu poderia dizer, segundas chances. Deus, Ele está aqui para você. Então creia nessa palavra e se levante. Se levante dessa situação, né? Como eu falei a princípio, né? do paralítico, né? De como muitas vezes somos paralíticos, né? Mentais, emocionais. E hoje é o que Deus está dizendo para você: olha, isso está quebrado. Isso acabou na sua vida. Então abrace e receba. Isso não é à toa que você está ouvindo essa mensagem hoje. Não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem hoje. Então acredite, não é a palavra da Sandra, é a palavra de Deus. Não é a voz, né, da pessoa que está falando aqui. É a voz que justamente que eu creio, é a voz de Deus que colocou no meu coração para falar a você nessa manhã. Eu não sei que horário que você está ouvindo essa mensagem, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei, mas eu sei que na hora certa, esse momento que você está ouvindo essa mensagem, é o momento que você necessitava de ouvir essa voz, a voz de Deus para você. Porque tudo que eu estou falando aqui é retirado da palavra do Senhor, uma palavra que não mente, uma palavra que não engana, uma palavra que é verdadeira e fiel. A minha palavra para você é que você realmente se levante, acredite nessa voz, acredite nesse Deus que está com você. Talvez você nem estivesse buscando, mas como esse homem paralítico, Jesus vendo-o, né, já sabia que ele estava naquela situação. Jesus sabe a situação que você está vivendo e enfrentando, e ele teve compaixão. Então é a mesma coisa para você hoje. Então que Deus te abençoe. Se você não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva. E olha, tem outras mensagens. Que você realmente seja abençoado. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.